Já parou para pensar se a comida que a gente come pode ser mais do que só comida? E se ela pudesse ser um tratamento de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como um plano alimentar, pensado nos mínimos detalhes, se torna uma ferramenta poderosa para cuidar de condições crônicas. Vamos descobrir a ciência que existe por trás de cada ingrediente. Essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa. Será que a nutrição consegue ir além do básico? Será que ela pode agir de um jeito tão preciso a ponto de proteger e até fortalecer o nosso corpo? Bom, é isso que a gente vai investigar. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com um caso real, para entender o que é essa tal de nutrição de precisão. Depois, vamos analisar em detalhes uma única refeição. Em seguida, vamos ver como uma simples sopa pode ser um tratamento completo. E, por fim, vamos refletir sobre o que significa de fato cuidar através da alimentação. E a nossa história começa com um desafio bem concreto: montar o plano alimentar da Dona Inês. Ela tem 91 anos e doença renal crônica, a famosa DRC, em estágio 3A. Nesse tipo de situação, gente, cada grama de nutriente conta. A precisão é tudo para que o tratamento funcione. E aqui está o pulo do gato. Isso não é só uma dieta, é uma verdadeira arquitetura nutricional. Uma ferramenta clínica. O objetivo não é ficar só restringindo, sabe? É o contrário, é construir um plano que atinja a meta exata de 46 gramas de proteína, garantindo que não falte nada, que não exista nenhuma lacuna nutricional. É proteger a saúde por completo. Para a gente entender como essa precisão toda funciona na vida real, vamos dar um zoom. Vamos focar em uma única refeição, o almoço. É aqui que a teoria vira prática, ali, no prato. Olhando assim, parece um almoço brasileiro super tradicional, não é mesmo? Carne, arroz, um caldinho de feijão, purê e repolho. Mas por trás dessa simplicidade toda existe uma aula de ciência. Cada um desses ingredientes foi escolhido a dedo para trabalhar em perfeita sinergia. E agora, vamos entender o porquê de cada escolha. Porque, acredite, nada nesse prato está ali por acaso. Cada alimento tem uma missão muito, mas muito específica. Essa combinação aqui é fantástica. O ferro da carne, que a gente chama de ferro M, ele é um pouco exigente. Ele precisa de um ambiente mais ácido para ser bem absorvido pelo corpo. E adivinha quem cria esse ambiente? A laranja! A vitamina C dela funciona como uma chave destravando a absorção do ferro. E isso é essencial para prevenir a anemia, que é uma complicação bem comum na doença renal. E a inteligência desse plano não para por aí. Um ingrediente simples, como o farelo de aveia, vira um verdadeiro herói. Ele é rico em beta-glucanas, um tipo de fibra que age como se fosse um filtro natural lá no intestino. Ela captura toxinas e gorduras antes que elas cheguem a sobrecarregar os rins. É genial. A troca da batata inglesa pela batata doce também é um lance de mestre. A batata doce libera energia mais devagar, o que é ótimo para o controle do açúcar no sangue. Fora que ela é riquíssima em beta-caroteno e quando cozida do jeito certo, a quantidade de potássio fica num nível seguro. Ou seja, uma escolha muito mais inteligente e nutritiva para esse caso. E olha só o resultado final de toda essa precisão. Esses são os números dos minerais ao final do dia: potássio, sódio e fósforo. Todos eles estão perfeitamente dentro da faixa de segurança para DRC em estágio 3A. Isso aqui é a prova do equilíbrio perfeito. Nutrir sem sobrecarregar. É oferecer todos os benefícios, eliminando os riscos. Agora, vamos ampliar o nosso olhar. Deixamos o prato de almoço para focar numa receita inteira, que por si só já é uma intervenção terapêutica. Essa sopa não é só um jantar, não. É praticamente um tratamento servido na tigela. E o grande segredo para tornar vegetais que normalmente são ricos em potássio seguros para o paciente renal está aqui, na lixiviação. É uma técnica simples, mas que faz toda a diferença. Ferver os vegetais e depois jogar fora a água do cozimento, isso remove o excesso de potássio. O alimento fica seguro, mas continua cheio de outros nutrientes importantes. Agora, preste atenção nesse número. Só 20 miligramas de sódio numa porção de 300 ml de sopa. Isso é incrivelmente baixo. Para quem precisa ter um controle rigoroso da pressão arterial, um valor de sódio tão pequeno é um benefício direto e muito poderoso para a saúde do coração e, claro, dos rins. E como, exatamente, essa sopa protege os rins? Bom, de 3 maneiras principais. Primeiro, com menos sal, ela diminui a pressão sobre os filtros renais. Segundo, as fibras, de novo, agem como uma esponja, absorvendo toxinas. E terceiro, os antioxidantes dos vegetais criam tipo um escudo, protegendo as células do rim. Esse gráfico aqui deixa uma coisa bem clara.
a proporção entre sódio e potássio. É uma relação de quase 1:10, com muito mais potássio do que sódio. Esse equilíbrio é incrível para a saúde cardiovascular, porque ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. E os benefícios não param por aí, viu? A proteína da sopa ajuda a combater a perda de músculos, comum com a idade. Os carboidratos complexos dão aquela energia estável para o cérebro funcionar bem. E as vitaminas A e C dão um up no sistema imunológico. É um cuidado que pensa no corpo inteiro. Este gráfico aqui resume todo de forma perfeita. A sopa não tem um alvo só. Ela é uma intervenção multifocal. Cada colherada atua, ao mesmo tempo, na proteção dos rins, do coração, dos músculos, do cérebro e do sistema imune. É a definição de um plano nutricional completo, sem deixar nenhuma ponta solta. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão. Essa abordagem toda não é apenas ciência pura e aplicada, é uma filosofia de cuidado. Um cuidado intencional, consciente, que está presente em cada detalhe. Essa frase retirada do material de origem diz tudo, não é? Não se trata só de comer. É sobre entender que cada escolha, que cada ingrediente é um ato consciente de cuidado e de proteção. E a gente termina com essa reflexão. Vimos como a comida pode ser planejada, arquitetada, para proteger, fortalecer e manter a qualidade de vida. Então, fica a pergunta no ar. Até que ponto a nutrição pode ser de fato a nossa forma mais poderosa e fundamental de cuidado?